Oi, esse é mais um vídeo da série Viva a Esperança. Eu gostaria de ler um texto que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 9. E na verdade, antes de ler o texto propriamente, eu acho interessante a gente recapitular um pouco do contexto dessa história. Essa história envolve o profeta Elias, o profeta que atuou ministerialmente em Israel nos tempos do reinado de Acabe. Acabe é conhecido como o pior rei de Israel. Um rei que desconsiderava a vontade de Deus, um rei que ia contra as alianças do Senhor, um rei que trouxe muito mal para o povo de Israel, muitas consequências danosas por causa do seu reinado. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel, e a Jezabel ela veio de um povo estranho e com ela também vieram deuses, ídolos. O mais marcante deles é Baal, o deus da fertilidade, e juntamente com Baal vieram os profetas de Baal, que eram centenas e estavam ali vivendo em Israel. A história mais marcante, talvez a mais pitoresca, que envolve Elias, é o desafio de Elias aos profetas de Baal. No capítulo 18 do primeiro livro de Reis, nós vemos que Elias ele desafia aqueles profetas, e o desafio é o seguinte: cada um faz um altar, eles clamarão ao seu Deus, Baal os profetas de Baal irão clamar ao Deus Baal e Elias irá clamar ao Deus de Israel, e aquele Deus que enviar fogo do céu e queimar aquele holocausto, queimar aquela oferta, é o Deus verdadeiro. Nós sabemos o resultado, os profetas de Baal ficam o dia todo clamando ao seu Deus, se açoitando, eles entram num transe coletivo e nada acontece. Depois Elias, inclusive enquanto eles estão ali fazendo isso, Elias zomba daqueles profetas, diz: o que está acontecendo com esse Deus? Ele está dormindo, será? Será que ele está ocupado? E nada acontece. Depois Elias, por sua vez, ele, antes de começar a sua oração, ele pede para que coloquem água no altar, e eles encharcam o altar de Elias de água por 3 vezes, e diz a palavra que Elias faz uma oração, e essa oração ela tem resposta, com fogo caindo do céu e consumindo aquela oferta. E Elias ganha aí o seu embate com os profetas de Baal, e não apenas isso, depois ele, juntamente com o povo, exterminam os profetas de Baal no fio da espada. Porém, isso não deixou de ter consequências. Jezabel fica muito irada porque Elias matou seus profetas, e ela promete para Elias que ele não amanheceria vivo no outro dia. Elias fica com muito medo daquela mulher e ele foge. Ele foge para longe daquele lugar e ele passa a vivenciar uma crise pessoal, uma crise ministerial, e que faz com que ele comece a questionar o seu ministério, ele começa a questionar a sua própria vida, ele chega a orar para Deus por mais de uma vez, pedindo para que Deus tire a sua vida. Elias está passando por um momento de depressão e ele está distante para vivenciar esse momento. E aí nós chegamos nessa cena. Elias está no Monte Sinai, o mesmo monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei, e aqui acontece a cena que nós vamos ler agora, que está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 9, e diz o seguinte: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu gostaria de destacar algumas coisas nesse texto para mim e para você, nos dias de hoje. A primeira delas é a de que Deus vem ao nosso encontro. Eu costumo dizer isso e gosto de repetir:
A nossa vida, ela não está à deriva, a nossa vida não está solta por aí. Nós temos um Deus que zela por nós, um Deus que nos acompanha na nossa história, e esse Deus, ele vem ao nosso encontro, sobretudo nos momentos em que nós estamos passando por lutas e adversidades. Elias estava fugindo, Elias estava longe, ele estava num retiro, talvez tentando olhar para a sua vida e refletir a respeito da sua história. Ele estava num momento de solitude, sabe, distante, inclusive do foco do seu ministério. Mas mesmo lá, mesmo distante, Elias contou com a presença de Deus, porque Deus foi ao seu encontro naquele lugar. Gostei muito de uma frase que eu ouvi do pastor Ed Renekiewicz esses dias, onde ele disse que o nosso lar é o aqui de Deus. Acho que é mais ou menos isso. Quer dizer, eu posso me distanciar das coisas, eu posso ir para muito longe para tentar fugir de alguma situação, e quando eu chego lá, Deus está lá. O meu lar é o aqui de Deus. Ou seja, Deus nunca está distante e Ele sempre vem ao nosso encontro. Outra coisa que esse texto me ensina é que o Senhor fala. O Senhor fala comigo e com você. Na história, o Senhor se manifesta para Elias de maneiras muito impactantes. Nós temos aqui a chamada teofania, que é esse termo da teologia para designar as manifestações de Deus, teofania. E nesse momento Elias se depara com coisas muito impactantes. Ele está dentro de uma caverna e de repente vem um vento muito forte, uma ventania muito forte que chega a despedaçar pedras. Mas Deus não estava no vento forte. Depois do vento forte vem um terremoto. Você já imaginou Elias lá dentro da caverna e as estruturas daquele lugar começarem a se abalar num terremoto? Mas Deus também não estava no terremoto. E por fim, em terceiro lugar, vem um fogo, um consumidor, e Deus também não estava no fogo. Talvez para o nosso imaginário, e como nós sabemos o quanto Deus é poderoso, o quão Deus é poderoso, nós poderíamos imaginar que Deus iria falar com Elias nessas teofanias mirabolantes, impactantes, mas não, Deus não estava nesses 3 primeiros momentos. Diz a Bíblia que depois disso veio o murmúrio de uma brisa suave. E Deus estava nessa brisa suave, e é a partir dessa brisa suave que ele fala com Elias. Deus vem ao nosso encontro e Deus fala com a gente. Acontece que às vezes a gente tem expectativas a respeito do modo com que Deus vai falar com a gente e nós não percebemos que Deus está falando. Você já imaginou se Elias não estivesse atento àquilo que estava acontecendo à sua volta e não percebesse que depois do vento forte, do terremoto e do fogo, houve uma brisa suave e Deus estava falando por meio da brisa? Deus fala com a gente. Mas uma última coisa que eu gostaria de destacar, e na verdade não está no texto que nós lemos, mas está no versículo 18, é que Deus nos traz boas notícias. Olha só o que diz o versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Deus traz uma notícia muito boa para Elias, porque Elias estava reclamando com Deus que ele estava sozinho, que todo mundo tinha morrido, que ele estava e quem não tinha morrido tinha se dobrado ao Baal, e Deus disse para Elias: não, você não está sozinho. 7.000 foram preservados por mim, 7.000 pessoas não se dobraram diante de Baal e não beijaram aquele ídolo. É a boa nova do Senhor para Elias naquele momento. A minha oração é para que a gente tenha discernimento e sabedoria para conseguir perceber essas nuances de Deus na nossa vida. O fato de que Deus vem ao nosso encontro, ou seja, nós nunca estaremos sozinhos. Quando nós passamos por adversidades, principalmente, nós não estamos sozinhos. E Deus fala comigo e com você, só que muitas vezes, como eu disse, as expectativas que nós criamos, elas nos impedem de ver que Deus já está falando. Às vezes Deus está falando conosco através de uma pessoa, de um amigo espiritual, alguém que caminha com Jesus e que está perto de nós também. Às vezes Deus está nos mostrando coisas nas situações e nós não estamos vendo Deus falar, porque nós estamos esperando um vento forte, ou um terremoto, ou um fogo consumidor. Mas nós precisamos estar atentos porque Deus fala, Deus está falando. E Deus nos dá boas novas, boas notícias. E para mim e para você, que temos a revelação de Deus, que conhecemos a Jesus, a boa notícia
é a de que Jesus Cristo morreu no nosso lugar e nos deu vida plena, vida abundante. Jesus nos deu vida abundante a partir de hoje até toda a eternidade. Não existe boa notícia que possa superar essa demonstração de amor de Deus por mim e por você. Estávamos perdidos, estávamos distantes de Deus e por amor Ele nos entregou o seu Filho Jesus. Então eu oro para que a gente consiga perceber essas coisas ao longo da nossa caminhada, sobretudo nos dias que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, que você consiga perceber a presença de Deus, a voz de Deus falando com você e que você se agarre a essa viva esperança que está no Evangelho, essa verdade de que nós fomos salvos, nós fomos libertos e um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor para vivermos eternamente ao lado dele. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.